Se você teve um dia difícil no seu trabalho, você precisa jogar esse jogo imediatamente. Eu acabei de jogar um dos jogos mais emocionantes, sei lá, acho que o mais emocionante de 2026 até agora que eu joguei. Arise: A Simple Story simplesmente me surpreendeu. É um jogo muito leve, muito tranquilo. Ele não tem nada de desafiador assim de combate. E ele basicamente vai contando a história de um idoso, né, que chegou no final da vida dele e morreu. Então a narrativa do jogo acontece justamente a partir desse momento. Então ele vai caminhando através das suas memórias até chegar em um lugar, não vou falar o final pra não dar spoiler, mas você imagina já um pouco, né, do que seja. Mas é diferente. O jeito que o jogo conta a história tá muito emocionante, muito envolvente. Sem brincadeira, assim, eu me senti muito envolvido no jogo e é muito relaxante, assim. A trilha sonora dele, meu Deus do céu, velho. É uma sessão de terapia esse jogo, sem brincadeira. Extremamente simples, gráficos simples, jogabilidade simples. É um jogo bem curtinho. O jogo tem, acho que eu fiquei 3 horas e meia, 4 horas no máximo jogando ele. Bem sem pressa, bem tranquilamente. Inclusive é um tipo de jogo que eu recomendo pra você jogar depois do trabalho de verdade, assim, sabe? Se você, assim como eu, SLT, tem responsabilidades, etc. Quando você tiver um dia difícil, é a hora de jogar esse jogo. E aí eu fui entender, né? Eu fui atrás da história, eu gosto pra caramba de pesquisar o que motivou, né? Qual que foi a inspiração do jogo. E eu fiquei impressionado com a história do estúdio, né? Então, Piccolo Studio, ele foi fundado por 3 desenvolvedores de primeira viagem que estavam, tipo, numa crise da meia-idade ali, né? Eles estavam com 40 anos, com carreiras consolidadas, né, na publicidade, fazendo publicidades para marcas grandes como Coca-Cola, Nike, sabe? Loucura mesmo, assim, bem consolidados. E aí, eles simplesmente olharam pro outro e falou, não é isso, tá ligado? Vamos fazer essa parada acontecer, né? Então eles pegaram esse sonho, né, tava meio encostado de criar jogo e criaram essa história envolvente aqui, que é o Arise. O Alexis Corominas, tá? Agora eu tô lendo aqui. O Alexis Corominas, Jorge Ministra e Oriol Purradó fundaram o Piccolo Studio em Barcelona em 2015. Então eles falaram que tava nessa crise de meia-idade e o Corominas, ele comentou que ele ganhava dinheiro, publicidade pagava as contas, tudo certinho, mas ele não se sentia mais realizado. Olha que loucura, né? Então, como que uma vida pode mudar o rumo do nada, né, velho? Então eles largaram esses empregos e fundaram a Piccolo Studio. Eles gostavam, tinham essa paixão de desenvolvimento de games, mas eles não eram desenvolvedores de games, né? Não tinham carreiras de desenvolvedores antes. Então foi um baita de um desafio, né? Eu vou deixar todos os links do que eu tô vendo aqui na descrição. Arise: A Simple Story é um puzzle platform lançado em dezembro de 2019 para PS4, PC, Xbox One e posteriormente Nintendo Switch em 2022. Ele foi construído na Unreal Engine 4, uma versão anterior, né, da que eu tô fazendo a série do Zero a Extinct. Convido a assistir também se você nunca assistiu. Tá aqui eu tô deixando ou no card ou na descrição. E a história basicamente se trata de um homem recém-falecido que, na pós-vida dele, começa a reviver memórias da sua vida. Não tem diálogo, não tem texto na tela, é totalmente imersivo, totalmente narrativo. E através das imagens e da música que você vai entendendo como que a história desenrola e opinião particular. Fizeram muito bem isso, tá? Fizeram muito bem, você se sente realmente envolvido pela história. Ela é muito explicativa, né? As imagens falam muito bem o que tá acontecendo. Uma curiosidade é que a escolha do personagem principal não foi um acaso, né, desses amigos aí. Eles pensaram num idoso, que é o caso daqui do protagonista do jogo, porque uma pessoa idosa, ela já teve muita história, né, então daria pra desenrolar bem ali a narrativa do jogo, e aí eles melhoraram mais, né, entre aspas melhoraram, né, mas meio trágico, fizeram justamente a transição desse idoso, né, a transição da vida pra morte desse idoso. E isso foi inspirado nas próprias vidas dele. No final do jogo, inclusive, até mostra pessoas que eles perderam e tal, as homenagens. Mostra só o nome, né, não mostra as fotos. E eu, recentemente, perdi o meu avô. Sim, esse jogo foi muito aconchegante pra mim, pessoalmente, né? Agora falando da minha experiência pessoal, foi muito aconchegante ter um jogo desse num momento tão difícil como esse, né? Então realmente foi impressionante o jeito que eles contaram a história. Ao longo da história ele vai passando, né? O protagonista vai passando pelas memórias dele e tem alguns desafios, né, durante essas memórias. Então, por exemplo, você tem memórias boas e memórias ruins. Nas memórias ruins, você tem que tomar mais cuidado, tem mais intempérie ali climática, tem umas sombras que ficam te perseguindo, né? E as sombras, quando o cenário fica iluminado, seja por um raio, por uma tocha, um fogo, as sombras somem, tá ligado? Então, eu achei essa forma de representar um medo, uma depressão muito bonita mesmo, assim, de verdade. Nas memórias mais ruins,
tem esses desafios a mais aí, né? Desafios bem entre aspas, tá? Porque é puzzlezinho, bem tranquilinho mesmo, mas é uma trama que tem no meio do jogo. E aí, putz, uma parte que me chamou a atenção, duas partes, na verdade, que me chamaram a atenção foi a parte do romance e a parte do fruto. E talvez você já até imagine o que é, tô deixando na tela. E, mano, dá uma olhada nessa trilha sonora dessa parte. É muito envolvente, cara. É muito envolvente. Eles souberam contar a história muito bem. Esse foi o primeiro jogo nessa vibe que eu peguei, tá? Peguei alguns jogos também pra mudar um pouquinho o estilo. Então tô vendo bastante jogo indie, muitos jogos menos conhecidos, né? Que não tem tanto palco, né? Por conta dos AAAs ou de outros jogos que vão tomando a frente ali, mas que também são muito bons. Então, sei lá, nessa última semana eu me dediquei só pra encontrar esse tipo de jogo e cheguei no Arise dessa forma. Resumindo, Arise, a Simple Story é um jogo narrativo, só que com alguns desafios ao longo do caminho. Não tem diálogo, né? Ele é mais focado em contar as histórias através das sensações visuais e auditivas, então a música casa muito bem ali com a parte visual. Basicamente a história é de um recém-falecido que vai passando por suas memórias ao longo do jogo até chegar em um lugar que você já imagina o que é, mas tem uma sacada muito boa no final, tá? Muito boa mesmo, é muito bonito. Aproveitando, recadinhos rápidos aqui no final do vídeo. O primeiro é, se você ainda não viu, eu estou fazendo uma série que chama Do Zero ao Steam. A gente vai trilhar essa jornada juntos, eu vou compartilhar com você meus conhecimentos adquiridos, meus desafios, vou mostrar os conceitos que eu tô aprendendo. E nas próximas temporadas a gente vai criar alguns minigames, testar ali bastante coisa, bastante mecânica, até chegar a Steam de fato. Vou lançar um jogo com a ajuda de vocês, porque eu vou abrir também, que é o segundo recado, a área de membros em breve. Mas para deixar mais claro como que vai funcionar, eu vou fazer um vídeo, tá? Explicando como que vai funcionar o canal, como vai funcionar os ritmos de postagens, a área de membro, os benefícios e tudo mais. Bom, eu espero que você tenha curtido esse formato de vídeo, formato bem leve, bem simples, né? Só para realmente compartilhar com vocês minha experiência jogando Arise. Vou falar nesse outro vídeo explicativo, mas eu vou fazer mais vídeos assim. Então se você gostou ou sabe quem gosta de vídeo assim, compartilha. E bom, aquele pedido de sempre, para dar aquela força, deixa aquele like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e trazer cada vez mais qualidade para você. Te vejo no próximo.